revista que saiu no dia 17 de março deste mesmo ano, diz o seguinte: Irão, a guerra vai empurrar mais de 45 milhões de pessoas para a fome aguda no mundo, e quem diz isto é a ONU. A ONU alertou hoje que 45 milhões de pessoas adicionais, sobretudo da Ásia e África, serão afetadas pela insegurança alimentar aguda como consequência da guerra contra o Irão e respectivo impacto no Médio Oriente, marcando um novo recorde. A paralisação virtual do transporte marítimo no Estreito de Hormuz e os crescentes riscos para a navegação do Mar Vermelho já estão a elevar os preços da energia, dos combustíveis, dos fertilizantes, agravando a fome para além do Médio Oriente, advertiu a PAN. Atualmente, 318 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a insegurança alimentar. Em Portugal estamos a viver uma realidade jamais vista, em que os combustíveis, no espaço de um mês, menos de um mês, quase duplicaram o preço. As pessoas, elas estão a viver numa grande aflição. O cabaz básico que as pessoas iam comprar e que há 3 semanas pagavam 100 euros por esse cabaz, as coisas básicas, hoje elas necessitam de pagar mais 23 euros. Isto é assustador. Ou seja, no espaço de tão pouco tempo, o mundo está mergulhado numa crise em que a serva do Senhor, ela diz de uma forma bem clara que isto não vai parar mais. Vai haver como que um anúncio em breve de paz, mas apenas será a repentina destruição. Eu gostaria de fazer hoje uma análise com os irmãos acerca da fome, a Bíblia e aquilo que está relacionada com o povo de Deus para os últimos dias. Vamos, em primeiro lugar, ver a primeira fome que existiu na Terra. A primeira fome anunciada na Terra, nós temos que ir para o capítulo 12 do livro de Gênesis e vamos ver o anúncio da primeira fome dada por Deus aos seus servos. Até porque todos nós sabemos, segundo o princípio de Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz nada, não permite que nada aconteça sem primeiro anunciar aquilo que está para acontecer. No capítulo 12 e no versículo 9 e 10 do livro de Gênesis, diz-nos o texto sagrado: depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Queridos irmãos, Abraão vinha de uma família abastada. Abraão era de uma família rica. O seu pai, Tera,
Era um homem com muitas posses. Só que acontece que há um momento na história da vida de Abraão, melhor dizendo, que ainda não é Abraão, há um momento na história da vida deste homem que Deus olha para Abraão e vê nele um homem que tinha de ser usado numa grande missão inigualável em alguém na terra. O Senhor olhou para Abraão e viu que estava ali um homem que Deus precisava de o tirar das influências nefastas que ele vivia na casa dos seus familiares e queria transportá-lo para uma missão nobre em que ele iria marcar a história da Terra e ficar registado na história deste planeta como o pai da fé. Mas Deus olhou para ele, onde ele estava, na abundância em que ele estava, e Deus viu que era a pessoa certa para a missão que ele tinha. Queridos irmãos, Deus vai forçar Abraão, não forçá-lo, tirá-lo à força, mas Deus vai sensibilizar Abraão e vai tirá-lo da terra dos seus pais, da família onde ele estava a viver, da abundância que ele tinha, e vai levá-lo para esta terra. E quando ele agora chega a esta terra, depara-se com um grande problema. E qual era o grande problema? Diz o texto, e havia fome naquela terra. E agora, Abraão, como era um homem que conhecia, era um homem que estava informado, ele sabia que fome que havia nessa terra onde ele estava não existia na terra do Egito. E então o que é que aconteceu? Abraão pensou: bom, eu tenho que fugir da fome. Queridos irmãos e amigos, esta foi talvez a pior decisão de Abraão. Abraão, num contexto de fome, quis depender de alguém que não tinha o mesmo Deus a conduzi-lo que o havia conduzido a sair da terra dos seus pais. E nós sabemos que quando Abraão desce ao Egito com a sua mulher, temendo aquilo que poderia acontecer com a sua mulher, ele vai entrar no Egito da pior maneira possível. E nós sabemos o que é que ele fez. Não vamos ler, porque todos nós conhecemos esse texto. Então o que é que ele vai? Ele vai convencer a sua mulher a dizer que não era sua mulher, mas que era sua irmã. E neste texto, nesta mensagem que ele diz a Sara, ele está a dizer meia verdade. Mas uma meia verdade é mentira. E então ele diz a Sara: Sara, tu vais dizer que és minha irmã, porque eles vão poder querer apoderar-se de ti, e então para se apoderarem de ti, eu vou ser a vítima e eles vão me matar. Então tu vais dizer que és minha mulher, que não és minha mulher. Sara, uma mulher submissa, mas que não devia ser submissa a esse ponto, nós sabemos o que aconteceu. Ela desce ao Egito, mais o seu marido, e agora ela, com quem se encontrava, e alguém lhe perguntava qual era o grau de parentesco entre ela e Abraão, ela dizia: é meu irmão.
E isto chegou aos ouvidos do rei. E ela deveria ser uma mulher cativante, bela. E o rei levou-a para a sua casa. Se ela era uma mulher livre, então ela podia viver com ele e ser mais uma das suas mulheres. Queridos amigos, quando vem a crise à vida de cada um de nós podemos tomar decisões das quais nos vamos arrepender no resto da vida. E eu acredito que quando agora Abrão viu a sua mulher ser levada e ele agora fica sem mulher, aquela que era, como se costuma dizer, o seu ombro, a sua ajudadora, ele agora fica sem ajudadora porque ele temeu. Este Abraão, que o Senhor havia visto, que ele era candidato à grande missão e à nobre missão que Deus tinha. Queridos irmãos, deixem-me ler-vos aquilo que diz Patriarcas e Profetas. No capítulo 11, na página 123 deste livro maravilhoso, a mensageira do Senhor diz assim: Abraão continuou a viajar para o sul e de novo foi provada a sua fé. Os céus retiveram a chuva, cessaram ribeiros de correr nos vales e a relva secou-se nas planícies. Os rebanhos e o gado não encontravam pasto e a morte pela fome ameaçava todo o acampamento. E agora notem, não pôs agora o patriarca em dúvida a direção da providência? Não retrocedeu ele os seus olhares saudosos para a abundante das planícies da Caldeia? Todos estavam avidamente atentos para ver o que Abraão faria. Ao sobrevir-lhe a dificuldade após dificuldade, enquanto sua confiança pareceu estar inabalável, pressentiam que havia esperança, estavam certos de que Deus era seu amigo e de que ainda os estava guiando. O Senhor, em sua providência, trouxera esta prova a Abrão, a fim de lhe ensinar lições de submissão, paciência e fé, lições que deveriam ser registradas para benefício de todos os que mais tarde fossem chamados a suportar a aflição. Queridos irmãos, Deus chamou Abrão, Deus tirou-o da terra onde ele vivia, da Caldeia, e agora Deus levou, mas Deus agora vai passá-lo na escola. Deus vai testá-lo, porque a missão que ele tinha pela frente, que Deus tinha reservado para ele, era uma missão que ele tinha que formatar. Queridos irmãos e irmãs, aquilo que nos diz a mensageira do Senhor neste livro, Patriarcas e Profetas, ela diz que a prova que Abraão, pela qual Deus fez passar Abraão, deve ser uma lição para nós quando nós passamos por uma prova. Eu não sei, queridos irmãos, qual é a prova pela qual você está a passar. Mas nós não podemos ter a atitude que teve Abraão. Abraão, quando viu a fome, ele olhou para a terra da fartura, mas esqueceu-se daquele que é o dono da fartura. Ele esqueceu-se daquele que pode, em qualquer prova, resolver o problema. Basta confiar. Queridos irmãos, aquilo que nós precisamos nestes últimos dias da história desta terra, em que todos nós vamos ser provados duramente. Você vai ser provado individualmente, mas você não olhe para o Egito, não desvie os seus olhos para o Egito.
O Egito não tem nada de bom para lhe dar, a menos que o Senhor o convide a ir lá, como nós iremos ver mais à frente. Mas quando vem a crise, você não olhe para o Egito. Como diz o salmista, ergo os meus olhos para os altos céus, para os altos montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, quando for provado, você suporta a prova. Olhe, clame, chore, grite com Deus. Mas não desvie, nem queira ir para o caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil, como aconteceu com Abraão, veio-lhe trazer amargura de alma. Quando ele agora vê a sua mulher nos braços de outro homem. Felizmente que Deus preservou a Sara e não permitiu que o rei tocasse nela. E veio uma grande aflição sobre o rei, até que o próprio rei chegou à conclusão que Abraão havia feito algo terrível e perguntou a Abraão: por que é que tu fizeste isto? Tu trouxeste-me um problema ao meu reino tremendo. Queridos irmãos, nós não estamos neste mundo para criar problemas aos outros. Nós estamos neste mundo para ajudar os outros a livrar-se dos problemas. Não nos vamos criar, como aconteceu com Abraão. E Abraão foi repreendido pelo próprio líder daquele país. Queridos irmãos, eu vou continuar a ler o que nos diz aqui a mensageira. Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem a confiança nem o rejeita. Permitiu que a aflição sobreviesse a Jó, mas não abandonou. Consentiu que o amado João fosse exilado para a ilha de Patmos, mas o Filho de Deus o encontrou ali. E a sua visão esteve repleta de cenas de glória imortal. Deus permite que as provações assaltem seu povo, a fim de que pela sua constância e obediência possam eles mesmos enriquecer espiritualmente e possa o seu exemplo ser uma fonte de forças aos outros. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, Jeremias 29:11. E agora notem como ela termina este parágrafo. As mesmas provações que da maneira mais severa provam a nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem levar-nos para mais perto de Cristo, para que possamos depor todos os nossos fardos e seus pés e experimentar a paz que Ele em troca nos dará. Queridos irmãos, preparem-se. Não vai tardar anos. Dentro de poucos meses ou dias, você vai passar uma grande prova. Você vai sentir o abandono de todos. Você vai ser perseguido por todos. Tudo o que você tem lhe vai ser tirado. Mas não olhe para o Egito, por favor. O Egito não tem solução para si. A solução depende de Deus. Vamos continuar a ver. Vamos ver agora uma outra fome que aparece na história do povo de Deus. A primeira fome foi uma prova para a vida de Abraão e todos aqueles que com ele estavam. Mas agora vamos para uma segunda fome que aparece. E nós vamos encontrá-la no capítulo 26 do livro de Gênesis. E vamos então ver
E vejam o que é que nos diz. E eu gostaria que alguém quisesse ler. O que é que nos diz? 26, 1 a 4. Quem quer ler? E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E darei à tua descendência todas estas terras. E por meio delas serão benditas todas as nações. Reparem que agora nós vemos aqui, há uma outra fome. E diz, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. E isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E agora notem que coisa curiosa. Deus não quer ver um segundo servo que está a ser preparado por Deus para uma missão. Deus não quer ver que ele repita a história que repetiu Abraão. E agora, se ele não disse a Abraão para o fazer, agora vai dizer a Isaque: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disse. Queridos amigos, há uma coisa que todos nós vamos ver nestes últimos dias. Vai haver dificuldade onde estamos e vai haver abundância no Egito. Ou seja, no mundo vai haver fartura. E onde você está vai haver falta de nutrientes. Mas a ordem de Deus é: não desças ao Egito. Agora eu quero vos dizer, queridos irmãos, quando agora vier esta fome, e está há poucos meses de começar a acontecer, quando vier esta fome, nós vamos ver a maioria das pessoas a voltarem ao Egito. Elas vão abandonar. Pessoas que vivem nos campos, pessoas que estão sozinhos, elas vão voltar para o Egito. Porque elas não estão firmadas em Deus. Elas estão a ser testadas por Deus para que Deus lhe dê onde estão a abundância de tudo. Porque durante algum tempo de prova, Deus vai permitir que eles vejam, que eles ouçam que no Egito há abundância. E na terra onde eles vivem vai haver falta de alimento. Mas porquê é que Deus vai fazer isso? Porque todos nós precisamos de nos sermos formatados por Deus. Deus precisa de nos passar na prova. Os outros têm, você não vai ter. Os outros vão comer, possivelmente você não vai comer. Os outros, se calhar, têm água para beber, mas durante algum tempo você vai passar sede. E então a sede vai ser imensa, a fome vai ser tanta que você tem vontade de voltar para o Egito. E aqueles que têm filhos, aqueles que têm esposas, vai haver uma discórdia entre eles. Porque um quer ficar, mas o outro quer voltar ao Egito. Vai haver filhos que querem ficar fiéis a Deus, mas outros querem voltar para o Egito. Porque eles não se querem privar de nada. A ordem de Deus é: não desças ao Egito. Fica aonde está. Queridos irmãos, em vez de descermos ao Egito, o que é que nós precisamos fazer? É suportar a prova. O próprio Salvador passou 40 dias no deserto para passar por essa prova.
compreende as nossas aflições. Humanamente, o nosso amado Senhor, Ele passou aqueles 40 dias não comendo nada. E por isso aquilo que eu quero dizer-vos do fundo do meu coração é, queridos irmãos, não desçam ao Egito. Porque nestes últimos dias, o que é que Satanás vai fazer? Satanás vai dizer: porquê é que tu estás a passar necessidade se há tanta abundância no Egito? Há tanta comida no Egito, porquê é que tu não vais lá? Satanás não quer que você fique na terra que Deus lhe deu. Satanás, ele quer que você saia da terra, porque ele não quer ver manifestada na sua vida os grandes milagres de Deus. Agora eu quero lhe dizer uma coisa: você pode ir para o Egito. Nós podemos ir para o Egito, mas no Egito você não vai ver os milagres de Deus. Você no Egito não vai ver como Deus age diante das circunstâncias. Então a ordem é: fica onde estás. Reparem que o que é que ele diz? Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Aquilo que ele disse foi: aquilo que eu prometi ao teu pai, e que o teu pai falhou porque ele quis descer ao Egito, eu vou-te provar que se ele tivesse ficado firme, ele não teria passado por aquela vergonha, por aquela mentira, ele não teria transgredido a minha lei. Qual é o objetivo de Satanás? É levar-nos a fazer aquilo que ele sabe que é contra a lei do Senhor. Eu gostaria que nós pudéssemos agora aqui ver uma coisa muito interessante. Há uma grande lição espiritual a aprender entre Abraão e entre Isaac. E a grande lição que nós temos a aprender é esta: Abraão enfrentou a fome indo ao Egito. Isaac venceu a fome confiando na orientação de Deus. Aqui está a grande diferença. E Deus vai ter dois grupos de pessoas. Vai ter um grupo que vão fazer o mesmo que fez Abraão. No tempo de crise, descem ao Egito. Voltam para o mundo. Aceitam as propostas do mundo. Eu ainda ontem estava pensando nesta realidade. Eu estive aqui fui comprar umas peças para o meu carro. E estávamos a conversar lá, e a certa altura ele perguntou-me se eu pagava em dinheiro ou se pagava com o cartão. E eu não pago nada com cartões. Eu pago com dinheiro físico. Porque eu quero sentir na pele quanto custa. Porque quando você paga com o cartão, você não lhe custa estar a folhear as notas. Porque você nem as vê. E eu disse: não, eu pago em dinheiro. E ao mesmo tempo eu virei para ele e disse assim: olha, mas sabe, estávamos lá 4 pessoas, e eu disse assim: mas sabe, vai vir o dia que eu já não vou pagar mais com dinheiro. Mas também lhe vou garantir que eu não vou pagar de outra forma. E ele disse: mas vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil, não. Hoje você vai a qualquer lugar e hoje já não precisa de pagar com dinheiro. E nós estamos a entrar nessa onda. O povo de Deus está-se a habituar a essa onda. E vai criar uma dependência tão grande disso que você não vai ser capaz de deixar de fazer isso. Então, enquanto você puder pagar por dinheiro, pague por dinheiro. Não se deixe dominar pelas tecnologias modernas. As tecnologias modernas, elas estão-nos a destruir. E nós estamos a ir. Deus adverte-nos: não desças ao Egito. Não faças o que o Egito faz. Mantém-te onde estás. Porém, há aqui uma coisa muito interessante.
enquanto Abraão desceu ao Egito para comer da comida do Egito, Isaque não desceu ao Egito. E que coisa curiosa, é que ele agora na terra da fome, há algo que vai acontecer. E vocês vão ver que alegria, vejam a diferença, isto alegra-nos. Abraão foi ao Egito e deu mau testemunho no Egito. Mas agora vamos ver o que é que vai acontecer com Isaque. Vamos agora para o capítulo 26 e vamos ler 12 a 16. E eu vou ler esse texto. Gênesis 26, 12 a 16. Diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra. Qual terra? Aquela que o Senhor lhe disse: não saias daqui, fica aqui. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Que coisa incrível! Há uma promessa na Bíblia que diz que o Senhor nos dará 100 vezes mais. E agora, pela fidelidade dele, o Senhor lhe dá 100 vezes mais. E agora notem o que é que diz a seguir: e engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E agora notem: e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Ou seja, agora quem é que invejava quem? O Egito invejava aquele que ficou na terra que Deus lhe havia dado. Querido irmão, não saia da terra que Deus lhe deu. Mantenha-se nessa terra. Irmão, mas eu vou passar fome. Se tiver que passar 1, 2, 3 dias de fome, não tem problema. Você passa essa fome com Deus. Mas não desça ao Egito. O Egito não é solução. E já vamos ver mais alguns exemplos. E agora nota o que é que aconteceu. Agora o povo começou a ver: então, mas eu tinha tanta fome, a terra não dava comida, e agora está a produzir tanta comida. É assim que Deus faz. Deus vai fazer produzir as suas frutas, os seus legumes podem ser poucos, mas eles vão produzir em grande quantidade. É isso que Deus quer provar-nos. Ele está a testar-nos para os dias maus que se aproximam, em que tudo lhe vai ser tirado, em que você vai passar, sim, vai passar, acredite que vai passar, dias de fome, vai, dias de sede, vai. A serva do Senhor diz que nós temos que ter uma fé que suporta fome, suporta sede, suporta negação, suporta o abandono. Ela diz que nós temos que ter essa fé. Vai passar, sim. Se você não quer passar fome nenhuma, em momento algum, então você não está no lugar certo. Então você vai para o Egito. Porque no Egito, aparentemente, não vai haver fome. Queridos irmãos, agora notem o que é que vai acontecer. Eu vou continuar a ler. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e o encheram de terra. E agora veja o que é que diz o rei. Disse também a Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. O que é que Deus quer fazer connosco? Quer nos fazer mais poderosos do que os outros lá fora. Mas para você ser mais poderoso, você tem que ser provado. E Isaque deu uma grande lição a Abraão. Queridos irmãos, eu gostaria agora de ver o que é que este Abimeleque reconheceu com esta abundância. Vamos agora para o capítulo 26 e vamos ler do 26 até ao versículo 30. Gênesis 26, 26 a 30. E vamos ver o que é que nos diz então o texto.
Gênesis 26, 26 e 30. Diz-nos assim o texto. Então Abimeleque foi até ele de Gerar com Auzate, um dos seus amigos, e Ficol, o capitão de chefe do exército. E agora note, Isaque lhes disse: por que vindes a mim? Visto vós me odiais e me enviastes a vós. Reparem, aqui algo que aconteceu. Ele passou a ser odiado. Vocês vão querer passar, vocês vão também, com a abundância que Deus vai dar, as maravilhas que Deus vai fazer aí onde você está, para onde Deus o mandou, você vai ser odiado. Porque eles vão ter fome e você vai ter fartura. E então o que é que fez Abimeleque? Ele agora vai ter com aquele a quem ele odiava. E agora notem o que é que diz. Versículo 28. E eles disseram: vimos que certamente o Senhor estava contigo. E dissemos que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo. Olha a estratégia aqui de Abimeleque. Porquê é que ele agora quer fazer um pacto com ele? Porque ele viu que Deus o fez prosperar. Este Abimeleque, que era inimigo de Deus, agora ele está interessado em Deus, mas não é por aquilo que ele quer adorá-lo, é por aquilo que Deus lhe quer dar. E então o que é que ele vai fazer? Ele vai ter com Isaque e diz assim: olha, vamos fazer uma aliança. Nem tu me vais fazer mal a mim, nem eu te vou fazer mal a ti. Ou seja, o que é que ele está aqui a fazer? Está a tentar suborná-lo. Ele está a tentar comprá-lo. Não é esse o plano. Isso vai acontecer. Vai haver pessoas que vão vir do Egito ter connosco para fazerem aquilo que estava a fazer Abimeleque. Abimeleque estava a querer dizer: não, tem vantagem estar com esta pessoa. Tem vantagem porque eu vou ter mais abundância de pasto, vou ter mais abundância de comida, vou ter mais abundância de gado, eu vou enriquecer. Tem vantagem estar com ele. Queridos irmãos, tem vantagem sim. Acreditem que tem vantagem nós estarmos com Deus. O mundo lá fora vai ver a vantagem. O mundo lá fora vai ficar cheio de doenças, de enfermidades, e você não vai ter. Você vai ser uma pessoa saudável. Mas para isso o que é que tem que acontecer? Não seja tentado a descer ao Egito no dia da sua prova. Eu quero vos dizer, queridos irmãos, e não tenho vergonha de dizê-lo, eu já tive provas duras, com vontade de voltar ao Egito, mas o Senhor me preservou. E o Senhor disse: Manuel, tu não desças ao Egito. No Egito não há solução para ti. Nem há solução para ninguém. Aquilo que Deus quer é que a gente saia do Egito. Queridos irmãos, eu quero mostrar-vos agora uma outra forma. E já vimos aqui dois exemplos. Um que desce e sofre. Um que fica e é grandemente abençoado por Deus. Mas vamos para outra forma que vocês conhecem também muito bem. Vamos para o livro de Ruth. Livro de Ruth. Livro de Ruth. E vamos ver como é que começa o livro de Ruth. Livro de Ruth, quem encontrou pode ler. Como é que começa o livro de Ruth? Os primeiros versos, o que é que diz? Quem quer ler?
Podes ler, Ramiro, se queres. Qual que é É o primeiro capítulo. Leia lá, irmã Elsa. capítulo 1? Sim, logo a partir do primeiro verso. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrates de Belém na terra de Moabe, e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela e seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs com ela, com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Podemos ficar por aqui. Podemos ficar por aqui. Temos aqui mais uma fome. E diante da crise, como é que reagiu o pai da família? Como é que ele reagiu? Na prova, a fome vem àquela terra e o que é que faz o chefe da família? Para onde é que ele vai? Ele voltou, né? Ele foi para Moabe. Ou seja, na prova, na crise, ele vai para Moabe. E agora faço uma pergunta. Foi uma boa escolha? A escolha... A pergunta é... Esta família, no momento da crise, veio fome, eles não passaram a prova. Eles fugiram para onde havia comida, para Moabe. Da mesma forma como Abraão. Não foram como Isaac. Isaac ficou. E então notem o que é que aconteceu. Eles agora vão para a terra de Moabe. O que é que acontece? O primeiro a morrer é quem? É o pai. Os filhos casam-se. Tiveram 2 noras, Noemi e Orfa. Aliás, Ruth e Orfa, melhor dizendo, Noemi é a mulher dele. E então o que é que acontece? Os 2 filhos morrem também. Valeu a pena? Reparem, eles vão para lá, vão 6, vão apenas os filhos, o pai e a mulher, vão 4. Juntam-se mais 2, 6, e agora ficam 3, porque 3 perdem a vida. Queridos irmãos, não adianta você fique aonde Deus o colocou. Quando vier a prova, não queira ir para a terra diferente. Aceite aquilo que Deus quer fazer consigo. Eu quero lhe dizer, queridos irmãos, vocês sabem uma coisa, a mensageira do Senhor diz ela tem uma frase que diz que a grande maioria das pessoas, na prova, elas desistem da prova quando está a vitória a ser já alcançada. Ou seja, quando a prova estava a passar,
Estava na reta final, quando Deus estava para dizer basta, passaste no teste, a pessoa é nessa altura que ela vai embora e não passa no teste. Queridos irmãos, eu gostaria agora de ler-vos convosco uma passagem que está em Ezequiel. No capítulo 14, e vamos ler o versículo 21. Ezequiel, capítulo 14, e vamos ler o versículo 21. Eu gostaria que vocês acompanhassem, encontrassem a passagem. Ezequiel 14, versículo 21. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos. Os meus 4 maus juízos. A espada, a fome, as feras e a peste. Contra quem? Contra Jerusalém, para cortar dele homens e feras. Queridos irmãos, Deus, nestes últimos dias, vai usar 4 maus juízos. E nós estamos a ver. A espada são as guerras. Olhem para o mundo. Vejam como está o mundo. Ainda agora o Trump dizia que iria haver tréguas, iria haver trégua, mas não já há ordem para continuar a bombardear. O próprio Irão está a ameaçar agora outras nações. Outras nações estão a levantar. É um juízo de Deus a espada. Nós não podemos fugir a Ele. E porquê é que Deus está a permitir que venham este juízo? Para fazer a escolha daqueles que na prova não cedem. Na prova eles mantêm-se, mesmo no meio da guerra, eles mantêm-se ali e eles não têm desejo de fugir para o Egito. E qual é a próxima a seguir à espada? Qual é o juízo que vem a seguir? Qual é o próximo? O que é que lá diz? A fome. É aquele que vai acontecer ainda neste ano. A Europa está em vias de parar os camionistas, que são aqueles que abastecem os hipermercados. Eles estão em vias de parar o país. A Europa vai parar. Vai faltar comida em todo lugar. Por isso é que Deus disse há muito tempo: vão para o campo. Eu ainda esta semana, e amanhã iremos continuar, ainda esta semana já estive a lançar as sementes ao campo, pensando em nós e outros que o Senhor não lhe vai dar possibilidade, porque se vão converter nos últimos dias, e o Senhor vai enviá-los para vir ter connosco. A fome vai vir, queridos irmãos. A fome vai vir. Da mesma forma como ninguém acreditava que a espada viria às guerras, ela está aí. A fome vai vir. E agora, a seguir à fome, vocês vejam o que é que vai. Diz-nos que virão as feras. E estas feras, vocês sabem, que as feras é uma perseguição. Lembram o que é que as feras fizeram ao povo de Deus? Nos tempos da Inquisição, o que é que as feras fizeram ao povo de Deus? Elas vão voltar às feras. Queridos irmãos, abram os olhos. Nós não estamos mais aqui para brincar com as coisas de Deus, não. O tempo passou. E o que é que virá a seguir às feras? Peste. Eu ainda agora, há bocadinho, falava com a irmã Cília,
está ela numa cama, por causa de tudo o que está-se a envenenar a atmosfera. Satanás vai usar estes juízos de Deus. E Deus vai permitir que tudo isto aconteça. Agora, queridos irmãos, tudo isto vai ser enviado contra Jerusalém, contra o povo de Deus. O povo de Deus é o que vai sofrer este juízo. E porquê? Porque eles sabiam, eles conheciam, negligenciaram, não pregaram, tiveram medo de anunciar as coisas, porque seriam demasiado radicais. Irmão, isso é demasiado radicalismo. O irmão não pode estar a falar essas coisas. Nós não podemos estar calados, irmão. Eu não posso calar mais. Vamos ler o que é que nos diz agora o capítulo 7, do mesmo livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 14 e 15. Vamos ler o que é que Deus diz. Será que isto não é para nós? Será que isto é para o povo do passado? Não, é para nós, irmãos. Reparem o que é que diz Ezequiel no capítulo 7, 14 e 15, diz assim: já tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à guerra. Não há ninguém que queira ir para a guerra. Porque a minha ardente ira está sobre toda a sua multidão. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada. E agora notem, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. Estes 4 juízos vão fazer mortandade terrível. Queridos irmãos, é tempo. Agora eu vou-vos ler aqui, é um texto que não é muito longo, mas eu quero que vocês ouçam o que a mensageira do Senhor viu em visão para estes últimos dias, para o seu tempo e para o meu tempo. Está no livro Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 19. Olhem o que ela diz. Vi na terra maior aflição do que nunca testemunhamos. O que é que ela viu? Maior aflição do que nunca testemunhamos. Agora eu pergunto, queridos irmãos, já não houve grande aflição na destruição de Jerusalém nos anos 70, em que as mães, elas comiam os seus próprios filhos? Não houve grande aflição, mas ela diz nunca testemunhamos. O profeta Ezequiel, o profeta Daniel, ele diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve. É esse tempo que você vai passar por ele. Acreditem, meus queridos irmãos, a irmã Elsa, e o irmão Ramiro, a irmã Síria, a irmã Susana, a irmã, todos os que estamos aqui, nós vamos ver isso. Vocês vão passar por isso. Porque Deus quer que a gente passemos por isso. Mas temos que estar preparados para a guerra. E ela diz aqui, agora notem o que ela diz: ouvi gemidos e gritos de aflição. Vi grandes grupos em diligente batalha. Ouvi o troar do canhão, o retinido das armas, luta corpo a corpo e os gemidos e as orações dos moribundos. Ela viu a guerra, viu tudo isto. Pessoas a orarem, pessoas a clamarem. E ela continua. O campo estava coberto de feridos e cadáveres. Olhem para os campos. Ela está a ver aquilo que estamos a ver hoje. Pela internet, pelas notícias, nós estamos a ver os campos carregados de cadáver. Ela diz, o campo estava coberto e feridos de cadáver. Vi famílias desoladas, a ficar sem casas, em desespero, opressiva necessidade em muitas habitações. Mesmo agora muitas famílias estão sofrendo privações, mas isto aumentará. Oh, meus irmãos, vocês pensam que isto vai parar? Aí vocês pensam que isto vai parar? Então esperem. O dia da manhã vai ser pior do que hoje. E ela continua. O rosto de muitos estava macilento, pálido
e desfeito pela fome. Ela diz, o rosto de muitos estava macilento, pálido e desfeito pela fome. Vi que o povo de Deus deve estar estreitamente unidos pelos laços da comunhão e do amor cristão. Eu nunca vi tanta separação no povo de Deus. É o tempo de nos unirmos, sofrermos uns pelos outros. Se o meu irmão está ferido, clamo por ele. Se está em agonia, clamo por ele. Chore, clama a Deus. Não pode ser a distância que nos separa. Quando você está numa aflição, você venha para o grupo e diga, irmão, eu estou nesta aflição, estou a viver esta aflição. Nós precisamos, vamos decretar um jejum, vamos decretar súplicas. O seu problema tem que ser o meu problema tem que ser o seu problema. Se você é indiferente ao problema do seu irmão, então você não é de Deus. Não é de Deus. Se você vê o irmão que está em grande necessidade, a morrer de fome, e você pode suprir essa fome, e você não mata essa fome, então você não é de Deus. Agora, atenção. Não vamos agora estar a alimentar aqueles que nada querem fazer. Não, isso não. Não é isso que Deus nos pede. Deus mostra-nos. E ela continua a dizer, os sinais da vinda de Cristo são demasiado claros para dele se duvidar. Olha o que ela está a dizer, são demasiado claros para dele se duvidar. E em vista destas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um pregador vivo. Você conhece, você prega. Deus chama a todos, tanto os pregadores como o povo, para que despertem. Todo o céu está alerta. As cenas da história terrestre estão em rápido desfecho. Achamos-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores perigos se encontram diante de nós e ainda não estamos despertos. Irmão, ainda não estamos despertos. Apressem-se. Não é tempo de estarmos a pensar nas universidades, mandar os filhos para as universidades, gastar o dinheiro nas universidades, entregar os filhos ao demónio, porque as universidades é do demónio nos dias de hoje. Manda o filho para a universidade e você vai ver o que é que vai acontecer ao seu filho. Quando ele estiver na universidade, deixa de ter Deus na vida dele. O pouco que tem desaparece na universidade. Pais assassinos, criminosos. Ah, não, meu filho ainda tem que se formar. Ah, o meu filho ainda tem que ser doutor, tem que ser médico. Parem com essa brincadeira. Não há mais tempo. Vamos ser surpreendidos. A irmã White, ela diz assim, as cenas da história terrestre estão em rápido desfecho. Achamos-nos entre o perigo dos últimos dias. E agora notem o que ela diz. Esta falta de atividade e fervor na causa de Deus é terrível. E agora, olha esta frase. Este mortal torpor vem de Satanás. Satanás, ele quer distrair-nos. Ah, não, ainda tenho mais hoje e amanhã. Irmão, cada dia é o seu mal. Não faça prognósticos futuro. O próprio Jesus, desde o princípio, ele disse, olhai para as aves do céu. Ponham os olhos nelas. E eu aqui tenho o privilégio de as ver e de as ouvir. E eu não vejo nenhuma ave andar com um saco de comida atrás dela, não. Eu não vejo. E o Senhor as alimenta. Ele controla a mente dos não consagrados observadores do sábado, levando a terem suspeitas uns dos outros e a criticar e a serem censores. É uma obra especial dividir os corações, para
para que a influência, a força e o trabalho dos servos de Deus se mantenha entre os não consagrados observadores do sábado e seu precioso tempo seja ocupado em ajustar pequenas desinteligências, quando se devia ser empregado em proclamar verdades aos incrédulos. Vamos para as redes sociais, falamos mal daquele e mais daquele outro, aquele fez aquilo, aquele fez aquilo. Não paremos com isso. Vamos chamar-lhe a verdade pelo nome, sem dúvida. Mas não vamos andar nesse marasmo em que Satanás nos mergulha. Queridos irmãos, vamos ver outra fome? Vamos ver outra fome? E vamos concluir com esta fome. E esta fome é uma fome especial agora. Porque esta fome tem um objetivo. E esta sim é programada por Deus, é preparada por Deus para levar o povo ao Egito. Esta sim, Deus vai levar o povo ao Egito. E vamos ver como. Vamos agora para Gênesis, no capítulo 41, e vamos ler do versículo 29 até 33. Gênesis, capítulo 41, 29 a 33, e eu vou ler, diz assim: E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssimo. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previne agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Reparem que esta fome, que agora é anunciada a Faraó, que havia tido aqueles 2 sonhos, sobre as vacas magras e gordas e sobre as espigas cheias de grão e sem grão, e que ele ficou aflito porque ele não entendeu, e vai ser José que vai ser levado à sua presença. Mas eu quero vos dizer uma coisa: este sonho é dado a Faraó para que ele tome uma decisão. E a decisão está nos últimos versos aqui. E o conselho que José dá a Faraó é: portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. José disse a Faraó: arranja um bom administrador. Tu durante 7 anos vais ter fartura. Mas, queridos irmãos, há pessoas que não sabem viver com a fartura. Há pessoas que, quando têm a fartura, esbeiam. E quando vem a crise, não têm que comer. E agora Deus trabalha na mente deste jovem que, por milagre, o Senhor levou para o Egito. O Senhor poupou a vida dele, porque havia um grande trabalho a ser feito no Egito. E Deus levou José. Passou por provas. Todas as provas em que ele passa, ele consegue vencer. A primeira prova é em casa de Potifar. Ele é provado na carne. Quando a mulher de Potifar lhe diz: deita-te comigo, ele diz: jamais para isso. Eu sou fiel à lei de Deus. Primeiro eu sou fiel ao meu Senhor. Porque ele disse-me que eu teria liberdade de mexer em tudo menos na sua mulher. Mas além disso,
eu temo a Deus. E eu não vou cometer esse pecado. E diz que durante vários dias a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. Satanás queria fazer caí-lo na prova. Agora quero-vos dizer uma prova. Quero-vos dizer uma coisa séria. Se ele tivesse caído na prova, em relação à mulher, nunca chegaria ao trono no Egito. Pessoas que Deus está a preparar para uma missão incrível na terra, se elas falham nas provas que Deus os coloca, eles nunca vão chegar ao trono que Deus tem para eles reservado nesta terra. Meus queridos irmãos, Deus tem um trono ainda aqui na terra para vocês e para mim. Mas então tens que passar todas as provas até chegar lá. José foi fiel ao próximo a Deus. Ao próximo porque ele tinha feito um pacto com o seu Senhor que ele não tocaria na sua mulher. Foi fiel ao compromisso. Queridos irmãos, nós temos que ser fiéis aos compromissos. Vale mais você não assumir um compromisso do que o assumir e não ser fiel ao compromisso. Assuma o que você disse. Se você falou, cumpra aquilo que você disse. Mas não diga e não cumpra. Porque se você disser isso, você não vai passar no próximo teste. E como agora José, ele passa neste teste, ele agora vai para outro teste. E qual é o outro teste? Ele vai para a prisão. E ele é testado na prisão. Ele podia-se ter revoltado contra Deus na prisão, porque ele até tinha razões. Ele foi acusado por ela de haver entrado a ela quando realmente nada aconteceu. Ele estava injustamente na prisão, mas Deus vai fazê-lo passar aquele teste. E ele passa no teste da prisão. E quando Deus entendeu que era o momento de acabar o teste da prisão, o que é que Deus faz? Vai dar um sonho a Faraó. E queridos irmãos, isto é incrível quando nós vimos isto. E agora quando o Faraó tem o sonho, ele vai chamar lá aqueles homens que ele lá tinha para resolverem problemas, não resolvem o problema. Até que eles chegam a uma certa altura, só se for um que está lá na prisão, que disse que teve lá que teve revelações de sonho, ele até falou uma coisa e deu certo, ele anunciou que o copeiro mor não iria morrer e não morreu, mas que o padeiro que ia morrer, se calhar ele sabe. Tinha chegado a hora de sair da prisão. Queridos irmãos, isto a mim emociona-me, porque Deus sabe a hora em que você vai acabar com a sua prova. Não é você que determina quando a prova termina. É Deus quando prova e você passa no teste. E agora ele chegou até junto de Faraó. Faraó teve sonho, esqueceu-se do sonho. Já havia acontecido isso com Daniel. Estes dois homens tiveram um grande privilégio pela sua fidelidade. E agora ele virou-se para Faraó e disse: olha, Faraó, vai ser fartura, mas vai vir fome. Agora eu quero vos dizer uma coisa, queridos irmãos. Deus avisa antes da crise. Deus está nos advertindo há meses para o que está para vir. Deus revelou o que iria acontecer antes de acontecer. O tempo hoje é um tempo de preparo para a grande crise que se aproxima. Você não passou ainda uma crise, eu não passei ainda uma crise. Você vai passar uma crise. E agora Deus anunciou por meio de José: vai buscar um homem que seja um bom administrador. Eu quero vos mostrar agora aqui uma coisa interessante. Deus usa a crise para cumprir o seu propósito. E a fome foi o meio da crise. E sabem que é nessa crise de fome
que Deus vai fazer uma coisa que há muito tinha sido desfeita. Sabem o quê? É nesta crise que Deus vai reunir Jacó com a família no Egito. Aquela família que havia sido separada. Agora Deus vai usar a fome para levar ao Egito os irmãos de José, mandados por Deus. Queridos irmãos, que diferença. Agora é Deus que lhe diz através de Jacó: vão ao Egito comprar comida. Mas Deus tinha outro propósito. E o propósito foi juntar a família. E o que é que Deus agora fez? Algo tremendo. O que é que Deus agora leva para o Egito? Deus vai levar Israel para o Egito. E quem era Israel? Era Jacó. Deus vai levar homens transformados para o Egito, para ainda salvar egípcios que estavam no Egito, temiam Deus, mas não os conheciam de verdade. E é ali, no Egito, que Deus vai preparar também o êxodo para tirar o povo do Egito. Queridos irmãos, que coisa interessante. Deus vai usar 7 anos de fome para juntar a família no Egito e para levar os servos de Deus para o Egito para converterem egípcios da grande manifestação do amor de Deus. Há aqui alguma coisa que nós precisamos aprender. Se Deus o enviar a ir ao Egito, Ele vai-lhe dar evidências fortes de que você deve lá ir. Mas há uma coisa que eu quero dizer a todos os que nos estão a ouvir: todos nós devemos ir ao Egito, mas não ficar no Egito nem viver no Egito. A missão é ir lá, mas não ficar lá. A missão é mostrar no Egito o Deus que nós temos. Haverá um tempo de crise final profetizado. Deus está dando hoje um tempo de preparo. E este tempo de preparo é para o capacitar a si, a cada um de nós, para irmos ao Egito e sermos uma influência lá. Chegarmos ao Egito, às pessoas sinceras aonde Deus nos vai levar e que não têm condições no Egito de subsistência, e dizer: vinde para a minha casa. A irmã White, ela fala sobre isso. Eu estou a pensar seriamente a trazer alguém que vai vir do Egito para junto de nós, aqui. Porque eu vi a aflição daquele egípcio, daquela pessoa que estava no Egito. Eu vi a aflição daquela pessoa. E o Senhor, dentro em breve, vai trazer alguém do Egito para ser formado aqui no campo e para depois, junto eu e essa pessoa, irmos ao Egito no poder de Deus. Queridos irmãos, a fidelidade no tempo de abundância define a sobrevivência no tempo de escassez. Se você não é fiel no tempo de abundância, se você gasta o que não deve, então quando vier a escassez, você vai viver em grande aflição. Queridos irmãos, eu quero simplesmente terminar com algo tremendo que se passou no Egito.
E isto é a coisa mais importante. Quando nós vamos para o Egito, mandados por Deus, não temam, porque vocês têm proteção no Egito. Ninguém vai fazer dano. E agora vamos ver aqui alguma coisa incrível. Vamos agora ler Gênesis 47. E vamos ler o versículo 13. Gênesis 47, versículo 13. O que é que nos diz? Diz assim: e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Os 7 anos vieram. Mas há aqui uma coisa curiosa. Quando veio esta fome, aonde estavam os filhos de Jacó? Estavam no Egito. Mandados por quem? Mandados por Deus. Agora vamos para o capítulo 47 e vamos ler o versículo 11 e 12. Diz assim: e José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e agora note, e deu-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Amém! Este José representa o nosso amado Salvador. Onde você estiver, mandado por Deus, o Senhor vai sustentá-lo. Este José representa Cristo. E o que é que ele fez? Ele deu o melhor da terra ao seu pai e à sua família. A melhor terra é para o povo de Deus, queridos irmãos. É para o povo de Deus. É incrível. Agora eu vou-vos ler aqui o que diz a irmã mensageira do Senhor, também em patriarcas e profetas. Porque nós não podemos descurar isto. Isto é muito importante que vamos ler. O povo do Egito, a fim de suprir-se de alimento durante a fome, vendera à coroa seu gado e terras e finalmente prendera-se à servidão perpétua. Querem ver o que é que aconteceu? O que é que eles venderam para ter comida? Venderam a coroa, venderam as terras, venderam tudo. Isso nós encontramos logo no capítulo 47 do livro de Gênesis. Nós vamos ver exatamente essas coisas a acontecerem. 47, deixem-me só ver aqui. A partir do versículo, podemos ler a partir, não vamos ler tudo por uma questão de tempo, mas vamos ler ainda alguns versos. O verso 13 diz assim: e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito dolorida, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Verso 15: e quando o dinheiro acabou na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José e disseram: dá-nos pão, porque morremos da tua presença, pois o dinheiro se acabou. Acabou-se o dinheiro dos egípcios, mais. E José disse: dai o vosso gado. E a seguir ao gado, o que é que diz? A seguir ao gado, é só para depois vocês, se quiserem ler, o que é que nos diz o versículo, a partir do versículo 18. Quando aquele ano terminou, vieram a ele, segundo o ano, e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro se acabou. Meu senhor, e também tem nossos rebanhos de gado. Não sobrou adiante da vista do meu Senhor, excepto os nossos corpos e as nossas terras. E agora no versículo 19 diz assim: porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que possamos viver e não morrer, para que a terra não seja desolada. O que é que primeiro acabou? O dinheiro. O que é que acabou a seguir? Os animais. O que é que acabou a seguir? As terras. E quando eles já não tinham terras para comprar comida, o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram?
Venderam-se. É isso que vai acontecer ao Egito. Agora aqui uma coisa curiosa. Não estavam lá os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, com esta fome? Agora notem o que a irmã mensageira do Senhor diz. Olha que coisa interessante. Ela diz assim: José proveu sabiamente o seu livramento, permitiu-lhes que se tornassem arrendatários reais, conservando as terras do rei e pagando um tributo anual de 1/5 dos produtos do seu trabalho. Mas agora diz assim: mas os filhos de Jacó não estavam na necessidade de adotar essas condições. Por causa do serviço que José prestara à nação egípcia, não somente lhes foi concedida uma parte do país como morada, mas estiveram isentos de impostos e foram liberalmente supridos de alimento enquanto perdurou a fome. Os outros pagavam impostos, pagavam tudo, e o que é que aconteceu com os filhos de Jacó? Nada. Porquê? Porque o rei ficou tão grato a José quando viu o trabalho que José fez. Lembram da Abimeleque? Quando Isaac cresceu, quando prosperou, o rei viu. Você acha que o povo lá fora não está a olhar para si? Você acha que eles não olham para si e veem como você prospera? E eles estão a ver. Vai vir o dia que eles vão chegar junto de nós e vão dizer: diz-me qual é o teu segredo. Como é que tu vives desta forma? Quantas vezes me têm perguntado a mim: mas Manel, mas tu não tens emprego? Tu não tens um patrão? E de que é que vives? É graça de Deus. É graça. Queridos irmãos, não temam passar a prova. Agora diz aqui assim, agora notem o que a mensageira do Senhor diz. O rei publicamente reconhecia que fora pela misericórdia e interferência do Deus de José que o Egito desfrutava de abundância, enquanto outras nações estavam a perecer de fome. Via também que a administração de José havia sido enriquecido grandemente o reino, e sua gratidão cercou a família de Jacó do favor real. Ou seja, o que é que aconteceu? Aconteceu que o faraó ficou reconhecido, primeiro a José, segundo a Deus, porque ele viu que José tinha que ter uma cabeça dirigida por alguém superior, tinha um espírito superior. Queridos irmãos, agora vou concluir e depois falaremos numa segunda parte, não sei se será no próximo sábado ou não, só o Senhor sabe. Mas vamos falar da fome que está a ser anunciada para estes dias. Vamos mostrar evidências já nos países, o que está a acontecer nos países. Mas agora quero deixar-vos uma triste notícia. E essa triste notícia está registada em Gênesis capítulo 50, 24 a 26. Gênesis 50, 24 a 26. E eu gostaria que alguém pudesse ler esse texto. Gênesis 50, 24 a 26. O que é que diz? Alguém quer ler? Posso ler, irmão? Então leia, irmã. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 5 e 10 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Muito bem. Reparem o que é que José disse. Ele agora dá uma triste notícia. Para tudo. E qual é a triste notícia? Eu vou morrer. Mas há uma certeza que ele dá. E qual é a certeza que ele dá? Deus certamente vos visitará. E há
há um grande desejo que ele manifesta. O que é que ele manifesta? Ele mostra que José nunca se agarrou a Egito. Porque ele diz, quando vocês forem embora, nem os meus ossos deixem ficar no Egito. Levem os meus ossos também. E levaram os ossos de José. José compreendeu que a terra que Deus havia dado a José não era o Egito. Aquilo que José compreendeu é que o Egito foi um lugar onde Deus se quis manifestar por meio dele. E, queridos irmãos, José morre. E a seguir a José, morre Faraó, que havia visto grandes milagres no Egito. No livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 8 e 9, acontece uma segunda tragédia. Qual é a segunda tragédia? O que é que nos diz? E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Reparem, José morre e agora vai-se levantar um rei que não aprecia nada das histórias que ouviu falar acerca do povo de Deus. E vai tornar a vida dos filhos de Jacó e a sua descendência muito dura. Vai torturá-los e massacrá-los. Mas eles tinham que passar a prova. Eles passaram pela abundância. Agora eles tinham que demonstrar no Egito que aceitavam a prova. E o que é que Deus fez? Nós sabemos que Deus, isso falaremos no próximo encontro, Deus vai levantar um outro homem. Um menino que vai ser salvo de uma forma incrível. Porque este rei, este faraó, mandou matar todos os meninos até os 3 anos. E escapou Moisés. E é esse Moisés que Deus vai usar para libertar o povo. Queridos irmãos, eu quero dizer-vos aqui algo que gostaria em conclusão. Antes, Israel foi honrado. Tinha o favor do Egito. Vivia em paz enquanto José existiu. Depois de José ter partido, Israel passa a ser oprimido. Começa a escravidão. E surge um plano para reduzir e controlar o povo. Quero dizer-vos uma coisa, queridos irmãos, transportando isto para os nossos dias. Haverá um tempo em que o povo de Deus será novamente oprimido. Leis e poder se levantarão contra os fiéis. Assim como no Egito, Deus permitirá a crise para se manifestar seu poder. Queridos irmãos, na próximo encontro, nós vamos falar de algo que vai vos fazer tremer também. Agora há uma coisa que eu quero deixar no ar. Quando for ao Egito, seja mandado por Deus. Mas não queira ir ao Egito para resolver os problemas quando vêm as crises e as provas. E o meu sincero desejo é que eu e todo este pequeno grupo possa acontecer com ele o que aconteceu com José. E que as pessoas elas vejam, este grupo é diferente dos outros grupos. É um grupo inabalável. Porque nós temos que ser diferentes. Porque nós não queremos ser dominados pelo Egito.
Nós queremos que o Egito seja tirado de nós de uma forma completa. E quando formos ao Egito, é para ajudar a tirar o Egito de outros aonde Deus nos enviar. Que Deus nos ajude.